Bom dia, galera, tudo bem? Nessa semana a gente vai falar do Pandemic. Pandemic é um jogo cooperativo que já existe desde 2008 e ele foi relançado em 2013. Essa é a versão nova de 2013. Não houveram alterações em regras nem nada disso, mas teve uma grande melhoria nos componentes do jogo, que é o que interessa aqui pra gente nesse review. Vamos dar uma olhada? Dentro da caixa nós temos manual. O manual deles é muito bom. Esse é o primeiro jogo da Z-Man Games que eu tenho e eu gostei muito do manual deles. Ele é bem curtinho, bem claro, bem explicativo. Honestamente não fiquei com nenhuma dúvida do jogo. Esse aqui é o tabuleiro que a gente já vai ver. E aí temos componentes. Esse jogo tem uma quantidade razoável de componentes, não é nada exagerado. Também não ocupa um espaço muito absurdo. Novamente, cartas com os sleeves. Você já deve ter percebido que eu tenho problemas em deixar cartas sem sleeves, né? Tudo isso aqui veio com o jogo, os pacotinhos, tudo. Eu não tive que inventar nenhum tipo de gambiarra para guardar as coisas. Bom, como todo jogo cooperativo, os jogadores têm que jogar contra o jogo. E como todos os jogos cooperativos que eu já mostrei pra vocês, esse jogo tem, claro, um baralho de desgraça, que na verdade é nada mais nada menos do que um baralho com todas as cidades do jogo. Cada ponto amarelo, cada ponto vermelho, cada ponto preto, cada ponto azul aqui desse tabuleiro é uma cidade. E tem uma carta dessa para cada cidade. E como todo bom jogo colaborativo que se preze, tem o baralho bom, que também tem o nome de todas as cidades do jogo. E aqui os personagens que os jogadores podem utilizar no jogo. Cada personagem desses altera alguma regra dentro do jogo para deixar a vitória mais próxima e mais simples. Todos os personagens são muito bons e muito equilibrados. A gente não chegou em nenhuma partida aqui onde um queria estar mais com um personagem do que outro. Todos são legais e a regra do jogo diz pra gente sortear os personagens no começo da partida. Eu aprovo. Confesso que no começo eu fiquei meio receoso com isso, achei que eu fosse gostar mais de um do que de outro, mas isso não aconteceu. Os personagens são todos muito legais e representados, cada um por seu peãozinho colorido respectivo. São esses peõezinhos que andam pelo mapa e que fazem as coisas acontecer. Mas e aí, como é que o jogo joga contra a gente? Bom, Pandemic é um jogo que, como o nome diz, lida com doenças que estão tomando o mundo. Cada conjuntinho de cubinhos desses aqui é uma doença. Isso é uma coisa que eu gostaria de observar com relação às primeiras versões do jogo. Os cubinhos desse jogo são de acrílico transparente. Eles são muito bonitinhos, muito caprichados e eu não vi defeitos neles. Ficaram bem melhores do que os de madeira, que eu já gostava da versão anterior, mas confesso que deu um ar um pouco mais ficção científica para o jogo. Bom, e como é que o jogo funciona, afinal de contas? Bom, a partida é composta por diversos turnos. Os turnos eles são bem rápidos. Para resumir, os jogadores fazem 4 ações, compram 2 cartas e resolvem o que essas cartas dizem para eles resolverem. E como que isso funciona? Os jogadores primeiro fazem 4 ações. As ações são andar ou tratar as doenças. Tratar as doenças implica em remover cubinhos do mapa, porque afinal de contas é isso que esses cubinhos representam. Doenças, representam gente doente. Esses cubos eles vão crescendo e se multiplicando no mapa de acordo com o que o baralho da desgraça aqui manda. Então, por exemplo, se eu comprar essa primeira carta aqui e ela indicar uma cidade, Lagos, que é essa cidade aqui, por exemplo, eu colocaria mais um cubinho ali. Existe uma mecânica muito interessante nesse jogo em que as doenças realmente se espalham. Não sei se dá pra ver aí, mas tem 3 cubinhos aqui na cidade.
Se eu colocar mais um, como essa carta está indicando, não cabem 4 ali, só cabem 3. O que isso significa é que vai um outro cubinho para todas as outras cidades que estão conectadas com essa. Se você reparar, já tem 3 aqui e já tem 3 aqui. Isso se repete e a gente espalha mais cubinhos por aí. E essa coisa vai tomando proporções bizarras. Os jogadores têm que ir nas cidades e tratar as doenças, que impliquem remover os cubinhos. Outra coisa que os jogadores podem fazer é comprar as cartas desse baralho aqui. Esse baralho aqui tem as cidades também do jogo, porém não são essas cartas que fazem as doenças. Essas cartas permitem que os jogadores viajem pelo mundo de forma mais rápida e permite que os jogadores encontrem as curas das doenças, porque é assim que esse jogo é vencido. E como afinal de contas que o jogo é vencido? Bom, a gente está curando doenças, o jogo é vencido a hora que a gente curar todas as doenças. São 4 doenças, cada uma com um indicadorzinho colorido correspondente aqui. A cura das doenças envolve o jogador ir até um centro de pesquisa, que são essas casinhas de madeira que a gente constrói pelo jogo, e descartar 5 cartas do baralho deles aqui, que tem a mesma cor. Então, por exemplo, 5 cartas amarelas. Uma vez descartadas 5 cartas amarelas, a doença amarela é curada. Ela continua aparecendo no mapa, ela continua se espalhando, ela continua matando gente, mas agora ela é muito mais fácil de ser tratada. E uma vez que todos os cubinhos amarelos sumirem do mapa, a doença, além de tratada, é erradicada. É que o amarelo é ruim de ver, mas tem um simbolinho diferente do outro lado aqui, ó. Bom, a vitória não necessita da erradicação da doença, ela necessita apenas da cura. Então tudo que os jogadores precisam fazer é curar as 4 doenças. Parece fácil, mas não é, porque esse jogo é uma desgraça. Tudo de ruim acontece toda hora e o jogo é completamente imprevisível. As doenças vão pipocando, vão se espalhando. Tem uma forma de vencer o jogo e pelo menos 3 de perder. Se esse baralho aqui acabar, e lembrando que todo turno o jogador compra 2 cartas daqui, o jogo acaba. Acabou o tempo e os nossos bravos agentes do CDC não conseguiram consertar as doenças do mundo. Se o número de surtos aqui chegar até a caveirinha aqui embaixo, que é até 8, lembrando que o surto é aquele processo que eu mostrei das doenças se espalhando em reação em cadeia. Cada vez que acontece uma reação em cadeia dessas, o íconezinho aqui vai andando. Quando ele chegar na caveirinha, acabou o jogo, a população do mundo está em pânico e não tem como a gente tratar mais. Ou, se na hora em que a gente for pôr mais cubinhos no mapa, não houverem cubinhos daquela cor para pegar, para colocar no mapa. O jogo acaba, morreu gente demais. Se não bastasse tudo isso, ainda tem essas malditas cartas de epidemia que são colocadas aqui dentro. E quando essas cartas são compradas por um jogador, 3 cubinhos aparecem em alguma cidade, desencadeando um monte de coisa ruim. É um jogo difícil, é um jogo bem desafiador, mas funciona muito bem. Se eu me lembro bem, é um dos primeiros jogos co-op que foram lançados. E ele aplica muito bem uma dinâmica demonstrando como seriam doenças se espalhando pelo mundo moderno, utilizando aviões e carros e toda essa rede de transporte que a gente tem. É um jogo muito satisfatório, difícil de vencer. Ele não é difícil de jogar, porque como ele é colaborativo, os jogadores se ajudam, tal, planejam. É um jogo bastante divertido e, vamos dizer assim, o tema não é difícil de você se relacionar com ele, né? Você tá salvando o mundo, cara, não é uma coisa... Nem todo mundo gosta de guerra, nem todo mundo gosta de mágica, mas, putz, salvar o mundo é meio difícil de não gostar, né? Posto isso, é um jogo altamente recomendável, dá pra jogar isso aqui de 2 a 4 pessoas. Eu consegui jogar em 2, consegui jogar em 3, consegui jogar em 4, achei todos os modos bem divertidos. Em 4 é mais legal, na minha opinião, porque tem mais jogadores fazendo mais coisas no mapa, e como eu mostrei, os personagens são muito fortes, então são 4 personagens fortes pelo mapa ajudando. Uma partida leva mais ou menos 45 minutos ou menos, caso a gente perca antes. Os componentes dessa versão nova de 2013 estão muito legais. Os peões eu acho que não mudaram, os centros de pesquisa também não. Se eu me lembro bem, mudaram os marcadores das doenças, alguns outros marcadores que tem aqui pelo jogo, e principalmente os cubinhos que ficaram transparentes, e é o primeiro jogo que eu tenho com cubinhos de acrílico. Gostei, espero ver mais disso porque é um capricho legal e dá um ar bem bacana pro jogo. A mecânica do jogo é absolutamente sensacional, você realmente
acredita que são doenças que estão se espalhando. As cartas não são completamente aleatórias, então uma vez iniciado o processo de infecção, essas mesmas cartas vão saindo de novo e vão intensificando as infecções. O único contra que eu tenho para esse jogo, porque como você pode ver o espaço não é muito grande que se ocupa um espaço razoavelmente pequeno, os jogadores não ficam com muitos componentes fora aqui da mesa, eles ficam só com as cartas, inclusive a gente joga com as cartas abertas para ajudar no planejamento, o jogo recomenda isso. Jogar com as cartas fechadas seria um desafio a mais e o jogo já é desafiador o suficiente do jeito que ele é. Como contra, eu acho que eu tenho só o lado da dificuldade do jogo, porque apesar de você poder calibrar a dificuldade dele, e isso envolve quantas dessas cartas você vai colocar aqui no baralhinho bom, ele é um jogo que pode assustar se você pegar alguém que não está acostumado com games assim e tomar um cacete, como a gente já tomou vários aqui. E é razoavelmente chocante. Eu comprei essa versão aqui no Mercado Livre pela loja Legends Brasil. Eu gastei R$160, achei que foi um dinheiro muito bem pago. Esse jogo tem mais 2 expansões que eu pretendo comprar em breve também. E essas 2 expansões tem lá na loja da Legends Brasil, é bem legal. Eu vou deixar o link da loja aqui no vídeo porque eu gostei muito da loja. Eu nunca tinha comprado nada com eles, mas eu recomendo. Se você quiser importar na Miniature Market e na Cool Stuff, esse jogo está saindo por $26. Na Legends do Brasil, eu não sei se vocês vão conseguir mais o mesmo preço que eu consegui, porque eu peguei meio que uma promoção. Ele está aparecendo lá agora por R$199. Embora que o preço normal desse jogo é mais do que isso, então ainda está valendo muito a pena. Como uma observação, eu não sei como é que é a experiência de vocês comprando jogos de fora. Eu tenho tido péssimas experiências com o tempo que está levando para os jogos chegarem aqui no Brasil. Então eu estou começando a partir para lojas nacionais que já tiveram o sofrimento de importar o jogo para mim e estou topando pagar um pouco a mais por isso. Eu vou começar a falar das lojas principais que eu vou passar a comprar e aí eu conto para vocês as experiências. Das lojas atuais, como um resumo rápido, porque de repente faço até um vídeo só sobre isso. Das lojas atuais eu tenho gostado muito do trabalho da Galápagos e muito da Legends. As duas entregam muito rápido e entregam produtos bons. Os dois vieram bem embalados, vieram direitinho. Gostei. É isso, gente. Meu veredito para esse jogo é compre-o. Compre-o. Essa é a Alia. Alia, você quer apresentar o jogo?